O Projeto Reino se propõe agora a conduzir o tema da Parashá Vayetze de forma diferente. Geralmente a porção Vayetze é aquela coisa sobre a partida de Jacó para Harã, onde ele tem um encontro com Deus e com sua amada companheira Raquel. Vayetze fala também sobre o nascimento dos 12 pilares de Jacó, os patriarcas de Israel. Mas aproveitando o significado genérico da porção Vayetze, e ele saiu, normalmente colocado como e ele partiu, eu quero propor explorar o significado dessa porção, dessa parashá de outra forma, falar de outra partida. Vayetze, e ele partiu, mas não para falar que Jacó partiu para encontrar seu destino e etc., mas para falar sobre o verdadeiro pilar de Israel, Yeshua, o pilar do Israel espiritual, Yeshua, o Senhor Torá. Texto de Yohanan, João, capítulo 16, versículo 7, Yeshua prepara os discípulos em relação à partida dele. No versículo 7 ele diz, segundo a tradução corrigida, é necessário que eu saia, no caso se referindo a sair desse mundo. É necessário que eu saia, pois se eu não sair, o intercessor não virá até vocês. O intercessor, o Paráclitos, que os evangélicos chamam de Consolador, porque as versões bíblicas colocam como se fosse Consolador, na verdade a palavra Paráclitos significa intercessor. E essa palavra era até utilizada antigamente para se referir ao advogado de defesa. Paráclitos é da mesma raiz do verbo parakalô, que significa pedir, suplicar ou interceder. Tanto que na língua grega, por favor, se diz parakalô, como quem diz, eu peço. Não é o consolador. Paráclitos é o intercessor. O sistema religioso trocou para poder dizer que Maria era intercessora. Mas Yeshua está chamando o Ruach HaKodesh, o espírito dele, de intercessor. E isso faz todo sentido, pois o intercessor, Ruach HaKodesh, na verdade é o próprio espírito de Mashiach. Yeshua tinha que sair desse mundo e voltar para casa, digamos assim, para o espírito dele poder vir habitar nos fiéis. Que sentido faria se ele e o espírito dele ficassem juntos aqui na terra? Sendo que na verdade o espírito dele é ele próprio, pois Yeshua é de procedência celestial. Apesar das pessoas ficarem traçando diferenças entre Pai, Filho e Espírito, na verdade Deus Pai é Espírito, e o Yeshua Elohim, o Filho de Deus, em sua forma original, também é Espírito. É preciso entender essas coisas. E traçar um paralelo entre a partida de Jacó e a partida de Mashiach tem tudo a ver. Jacó era o portador da bênção, aquele que saiu e foi. Só ele Deus. E teve que sofrer injustiças até prosperar e edificar a nação. Você está percebendo? Falando assim, parece até que eu estou falando de Yeshua. E assim como Jacó gerou 12 filhos, que deram o alicerce da nação israelita, assim também Yeshua gerou espiritualmente 12 colunas, os Shelihim, os enviados, que são popularmente chamados de apóstolos por causa da língua grega, sendo que apóstolo também significa enviado, aquele que foi enviado por alguém. Yeshua tinha que partir desse mundo, que era para a representatividade espiritual dele poder florescer aqui. E a representatividade espiritual dele aqui no mundo, obviamente, é Ruach HaKodesh, o espírito dele, que ele reparte entre os fiéis. E para falar disso com mais profundidade, dessa coisa da partida de Yeshua, eu vou usar como texto de referência, não propriamente o Bereshit, o Gênesis, mas vou usar um texto muito conhecido do judaísmo nazareno. É a carta chamada O Relato da Cura do Rei Abigar, de Edessa. Você já ouviu falar do relato da cura do rei Abigar, de Edessa? Edessa está situada na atual região da Anatólia, na Turquia. Hoje é chamada de Osroene. O relato da cura do rei Abigar, de Edessa, é um texto bastante conhecido do judeu nazareno, e esse relato apareceu na famosa obra chamada História Eclesiástica, do famoso Eusébio de Cesareia. Foi um antigo bispo da região que fica próximo a Tel Aviv. Através desse escrito História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, veio à tona o relato da cura do rei Abigar. Segundo esse relato, após a morte e ressurreição de Yeshua, Tomá Rachalia, chamado apóstolo Tomé, enviou Tadai, ou Adai como dizem alguns, chamado apóstolo Tadeu, até a cidade de Edessa, para curar a doença de um monarca chamado Abigar.
que mesmo estando distante de Jerusalém, ficou inteirado a respeito da existência de nosso Mashiach, e escreveu a ele pedindo sua visita para que o curasse, na qual Yeshua mandou responder que não poderia ir, mas enviaria alguém com autoridade para curá-lo. Vou passar agora a leitura desse texto. Se você não conhecia, você vai conhecer. O texto diz assim: cópia da carta escrita por Abigar, rei de Edessa, a Yeshua, e enviada a Jerusalém pelo mensageiro Anania. Abigar, regente de Edessa, a Yeshua, o bom Salvador, que surgiu na região de Jerusalém. Saudações. Tem chegado a meus ouvidos notícias acerca de tua pessoa e de tuas curas, que, ao que parece, realizas sem empregar remédios ou ervas, pois, pelo que se conta, fazes com que os cegos recobrem a visão e os coxos andem. Limpas os leprosos e retiras espíritos impuros e demônios. Curas os que estão atormentados por longa enfermidade e ressuscitas os mortos. E eu, ao ouvir tudo isto de ti, pus-me a pensar que, de duas possibilidades, uma: ou tu és Elohim, que descendo pessoalmente do céu realizas estas maravilhas, ou és filho de Elohim, já que fazes tais obras. Este é, pois, o motivo para escrever-te, rogando-te que te apresses a vir a mim e curar-me do mal que me aflige, porque também tenho ouvido que os judeus andam murmurando contra ti e querem te fazer mal. Muito pequena é minha cidade, mas digna, e bastará para os dois. Resposta de Yeshua ao rei Abigar através do mensageiro Anania: afortunado és tu que acreditaste em mim sem ter me visto, porque de mim está escrito que os que me viram não acreditarão em mim, e os que não me viram acreditarão e terão a vida. Mas acerca do que me escreves de ir para junto de ti, é necessário que eu cumpra aqui por inteiro minha missão, e que depois de tê-la consumado, suba novamente ao que me enviou. Quando eu tiver subido, eu te enviarei um de meus discípulos, que curará a tua doença e trará vida a ti e aos teus. Depois da ascensão de Yeshua, Yehudá, também chamado Tomá, enviou-lhe como emissário a Tadai, um dos 70, que chegou e se hospedou na casa de Tobit ben Tobit. Quando se espalhou a notícia sobre ele, avisaram a Abigar que havia chegado ali um emissário de Yeshua, como tinha sido escrito na carta. E começou então Tadai, com o poder de Elohim, a curar toda enfermidade e fraqueza, ao ponto de todos se admirarem. Mas quando Abigar ouviu falar dos prodígios e maravilhas que operava, e de que também curava, veio-lhe a suspeita de se seria o mesmo do qual Yeshua falava na carta, ali onde dizia: quando eu tiver subido, te enviarei algum de meus discípulos que irá curar tua doença. E fez chamar a Tobit, em cuja casa se hospedava, e lhe disse: tenho ouvido dizer que veio certo homem poderoso e que se aloja em tua casa. Traga-o a mim. E Tobit foi para junto de Tadai e lhe disse: o rei Abigar mandou-me chamar e me ordenou que te levasse até ele para que o cures. E Tadai respondeu-lhe: subirei, já que fui enviado a ele com autoridade. No dia seguinte, Tobit madrugou e, levando consigo a Tadai, foi até Abigar. Entrou Tadai, estando ali presentes de pé os nobres do rei, e no momento de fazer sua entrada, uma grande visão apareceu a Abigar no rosto do emissário Tadai. Ao vê-la, Abigar se prosternou ante Tadai, deixando em suspenso todos os que o rodeavam, pois eles não haviam contemplado a visão, que só se mostrou a Abigar. Este perguntou a Tadai: és tu, na verdade, discípulo de Yeshua, o filho de Elohim, o que me disse: te enviarei um de meus discípulos que te curará e te dará vida? E Tadai respondeu: porque é muito grande a tua fidelidade àquele que me enviou, por isso fui enviado a ti. E se tu ainda acreditas nele, segundo a fidelidade que tem, assim verás cumpridas as súplicas de teu coração. E Abigar respondeu-lhe: de tal maneira acreditei nele que quis pegar um exército e aniquilar os judeus que o crucificaram, se o medo do Império Romano não tivesse me feito desistir. E Tadai lhe disse: nosso Senhor cumpriu a vontade do Pai, e uma vez cumprida, subiu ao Pai. Disse-lhe Abigar: também acreditei nele e em seu pai. E Tadai disse: por isto vou pôr minha mão sobre ti, em nome dele. E assim que o fez, no mesmo instante curou-se o rei de sua enfermidade e das dores que tinha. E Abigar se maravilhou, porque, tal como tinha ouvido falar sobre Yeshua, assim acabava de experimentar de fato, por obra de seu discípulo Tadai,
que o tinha curado sem remédios nem ervas. E não somente a ele, mas também a Abdon, filho de Abdon, que sofria de gota e que, aproximando-se também de Tadai, caiu a seus pés, suplicou com suas mãos e foi curado. E a muitos outros concidadãos Tadai curou, operando maravilhas e proclamando a palavra de Elohim. Depois disso, Abigar disse: Tadai, tu fazes estes milagres com o poder de Elohim, e nós ficamos maravilhados. Mas eu te rogo que também nos dê alguma explicação sobre a vinda de Yeshua, como foi, e também sobre seu poder. E em virtude de que poder operava ele os prodígios de que ouvi falar? E Tadai respondeu: Agora guardarei silêncio, mas amanhã, já que fui enviado para pregar a palavra, convoca em assembleia todos os teus concidadãos, e eu pregarei diante deles, e neles semearei a palavra da vida, sobre a vinda de Yeshua, como foi, e sobre sua missão, porque o Pai o enviou, e sobre seu poder, suas obras e os mistérios de que falou no mundo, em virtude de que poder realizava isto, e sobre a novidade de sua mensagem, sua humildade e humilhação, como se humilhou a si mesmo, depondo e reduzindo sua divindade, e como foi crucificado e desceu ao Sheol, e fez saltar o ferrolho, que desde sempre prevalecia, e ressuscitou mortos. E como, tendo descido só, subiu a seu pai com uma grande multidão. Abigar mandou que, ao amanhecer, todos os seus cidadãos se reunissem e escutassem a pregação de Tadai, e ordenou que lhe dessem ouro e prata sem poupar. Mas ele não aceitou, e disse: Se deixamos o nosso, como poderíamos pegar o alheio? E corria o ano de 340. Aqui termina o texto da carta. Esse ano 340 se refere, no calendário vigente da época, ao ano 30, que nós chamamos de ano 30, da Era Comum. Tá aí, esse foi o texto da carta da cura do rei Abigar, em sua extensão normal. Nem muito grande, nem muito pequeno. Vayetse, e ele saiu, e ele partiu, marcando a partida de Yeshua desse mundo de volta para o mundo invisível, para que Ruach HaKodesh, o intercessor, o espírito dele, pudesse vir até nós e nos capacitar a querer a instrução divina. No dia da crucificação dele, seus discípulos eram até então como ovelhinhas assustadas e sem rumo na vida. Mas conforme está relatado em João 20, do 19 ao 21, assim que Yeshua se levantou dos mortos, foi até os discípulos, que estavam trancados em casa com medo dos fariseus, e soprou sobre eles, concedendo-lhes seu espírito. Eles foram preenchidos com o poder que faltava para começar a nossa redenção. E agora então eu já posso dizer a respeito de Tadai, chamado apóstolo Tadeu. E ele partiu, e ele saiu. Saiu para cumprir o que Yeshua tinha prometido ao rei Abigar, da cidade de Edessa. Esse texto é muito importante para nós entendermos, nós que estudamos sobre Yeshua, para a gente entender algumas coisas. Porque, para aqueles que só conhecem o que está escrito na própria Bíblia, ficou parecendo que dos 12 Shelihim, os 12 de Yeshua, só uns 4 ou 5 trabalharam de fato. Porque a Bíblia em si só relata os trabalhos missionários de Mateus, Pedro, Filipe, Paulo, João. É óbvio que todos os Shelihim, todos os enviados de Yeshua, fizeram a obra de Deus igualmente. Das duas, uma. Ou o que eles fizeram não foi relatado, ou foi relatado e o relato não chegou até nós. Mas na verdade é certo que muitos relatos não chegaram até nós porque a gente sabe que a religião dominante, ao inventar esse negócio de cânon oficial, a intenção deles era cortar um monte de texto sagrado para poder decidir em que as pessoas tinham que acreditar ou não. Essa foi a principal estratégia da religião dominante para começar a ser dominante, para dominar a mente das pessoas. Eles iam decidir em que as pessoas podiam acreditar. Cortaram um monte de textos que são sagrados e só alguns chegaram até nós. É o que a gente chama de Bíblia hoje. E assim como Jacó gerou as 12 colunas de Israel, mas não vemos nada em destaque sobre todos eles, não vemos muitas coisas sobre Issacar, sobre Gad, sobre Asher. Vemos mais sobre Ruben, Judá, José. Mas assim também tem alguns enviados de Yeshua, alguns Shelihim, que geralmente nós nem lembramos que existe, como Bartolomeu, Simão Zelote, Jacob ben Alfai, que é chamado de Tiago de Alfeu. E tem também, igualmente, os trabalhadores de Yeshua, os trabalhadores messiânicos de outras eras posteriores, que ninguém conheceu, ninguém ouviu falar, mas Yah conhece cada um deles.
E tem gente também por aí trabalhando para Deus que ninguém sabe, ninguém conhece. Só a própria pessoa e Deus é que sabe. Cada um fazendo aquilo que foi levantado para fazer. Em Gênesis 32, verso 1, que no texto hebraico é verso 2, diz: E Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Elohim se depararam com ele. Jacó se encontrou com eles no caminho. Ao introduzir a exegese do texto antigo, eu devo dizer que Yeshua é o novo Jacó. Ambos partiram de onde estavam, levando consigo apenas o destino que tinham para cumprir. Destino. Não se engane. Todos têm um destino para cumprir. Deus não põe ninguém no mundo para fazer só o que quer. Deus não põe ninguém no mundo sem saber o que vai acontecer com a pessoa. Tudo que Deus faz tem lógica e é previamente preparado. Se você acredita na Bíblia, você tem que entender isso, mais cedo ou mais tarde. Tudo que Deus faz tem um motivo e uma finalidade. Tudo que Deus faz tem lógica. E tudo que Deus faz é previamente preparado. Você vê, por exemplo, Bilã, o chamado Balaão. Nos textos bíblicos, Balaão parecia ser um servo de Deus igual a qualquer outro, mas seu comportamento ao longo da narrativa lhe rendeu o estigma de feiticeiro, lhe rendeu a fama de bruxo, portador de maldição. E mesmo carregando todos esses rótulos negativos, as bênçãos que ele pronunciou sobre Israel até hoje são repetidas por judeus e cristãos. Ele não estava no mundo à toa. Ninguém vem ao mundo à toa. Por isso que eu estou usando o Bilã, o Balaão como exemplo. Ninguém veio ao mundo à toa, nem mesmo ele. Deus usa algumas bocas para abençoar e algumas também para amaldiçoar. Porque às vezes Deus tem que pronunciar juízo sobre aqueles que estão merecendo o juízo. E na hora que Deus quer usar alguém, não precisa ser pastor nem rabino. Pode ser quem ele quiser. Deus sabia que Bilã era um fraco, um homem sem decisão firme, mas usou ele para abençoar Israel de cima do monte. Às vezes, para Deus usar uma pessoa, não precisa ser alguém religioso, basta ser alguém que tenha coragem de sair de frente, tomar a frente. Alguém que seja ousado o suficiente para levantar no meio da multidão e erguer a voz. Muitas das vezes Deus pega um sujeito assim e envia ele. E quando Deus envia, ele vai. Ele parte para fazer aquilo que tem que fazer. Bilã tinha coragem suficiente para se relacionar com Deus, como a gente vê no texto, mas não parecia ter lealdade suficiente para dar ouvidos só a Deus. É até difícil entender, lendo a Bíblia de qualquer maneira, é até difícil entender por que Deus ficou tão zangado com Bilã, com Balaão. Afinal de contas, o que o texto da Torá nos mostra sobre ele é apenas ele dizendo a Balaque que só vai falar o que Deus mandar. Até aí nada demais. Essa coisa que a tradição diz que Bilã fez armadilhas para enganar o povo de Israel, armadilhas contra o povo de Israel, isso daí a palavra escrita não mostra. Antigamente eu tinha até dificuldade de entender por que Balaão era tão mal considerado. Mas isso é tema para a porção Balaque, mais lá para frente. O que fica de Bilã, Balaão para nós, é: se você tem intimidade com Deus, o suficiente para ter um relacionamento direto com Ele, não se misture com quem odeia o povo de Deus, nem dê ouvidos a eles. Isso pode trazer problemas. Na segunda epístola de João, está escrito que não devemos nem cumprimentar aqueles que torcem a doutrina de Machia. Não devemos comer junto com ele nem cumprimentar. E o Hanan Hashali diz: se você cumprimenta esse, que assim procede, você é cúmplice dele em suas más obras. Se você se dá com uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, ou uma pessoa que odeia a ideia de que precisa de Deus para alguma coisa, ou com aquelas pessoas que costumam fazer piada com as coisas de Deus, aí fica complicado. O ideal mesmo para um messiânico é que a gente procure evitar se relacionar com esse tipo de pessoa. Mas como ninguém é perfeito, e a gente tem que viver nesse mundo, o próprio Shaul escreveu aos Coríntios dizendo que o problema não é se relacionar com os filhos do mundo, porque senão teríamos que sair do mundo. O problema são aqueles que parecem ser irmãos, mas na verdade são filhos do mundo. Esses é que são o problema. Como diz no título da Parashá, Vayetze, e ele partiu. Yeshua partiu. Ele saiu, ele foi para cumprir a boa obra que nos tira da morte eterna. O relato da cura do rei Abigá pontua esse tema muito bem. O rei Abigá queria que Yeshua fosse até ele em pessoa, pessoalmente. Mas como Yeshua tinha que cumprir a vontade de Deus, ele garantiu que enviaria um Shalia, que espiritualmente falando, era como se fosse parte integrante dele. Esses 12 que Yeshua doutrinou pessoalmente
Espiritualmente falando, eles eram como parte integrante do próprio Yeshua. Dentro do tema tradicional da Parashá Vayetze, antes de Jacó partir desse mundo, ele deixou em Israel as 12 colunas que iriam compor o povo de Deus, seus filhos, os 12 patriarcas, que multiplicaram e produziram o Israel segundo a carne. E Yeshua, antes de partir desse mundo, deixou em Israel também 12 colunas, as 12 colunas do caminho de Deus, os Shelihim, os seus enviados, que chamam de apóstolos. Aqueles que iam compor o povo de Deus no sentido espiritual e que igualmente multiplicaram e produziram não o Israel segundo a carne, mas o Israel de Deus, que é a congregação espiritual, o corpo de Machia. Jacó gerou carnalmente os 12 que edificaram Israel segundo a carne, e igualmente Yeshua gerou espiritualmente os 12 que geraram o Israel de Deus. Pois Israel não é plena só como povo terrestre. Tem que ter a carne e o espírito. Jacó deixou os alicerces e Yeshua terminou de edificar. Muitos ainda não entendem isso, mas nós que já entendemos isso, vamos procurar honrar esse trabalho que Yeshua realizou, saindo também em defesa da verdade que ele deixou. Porque, ao contrário daqueles que dizem que não existe verdade absoluta, existe sim. O ensinamento de Machia é a verdade absoluta para nós. Quem tem ouvidos, ouça.